Olá, olá, tudo bem, gente? Bem-vindo, bem-vinda. Então, eu estou aqui hoje para falar dessa série, que é uma série incrível, né? Uma série muito aclamada, já é um clássico já do audiovisual e da dramaturgia de audiovisual contemporâneos, que é Black Mirror. Acabou de estrear a sexta temporada, ela tem gerado aí bastante debate, né? Em termos de qualidade, os fãs dizendo o que gostam, o que não gostam, se caiu em qualidade, se preservou a proposta original da série, que é uma proposta muito potente, né? Desde as primeiras temporadas, desde o primeiro episódio da primeira temporada, já chamou muito a atenção e é uma série que tem se sustentado aí também como uma série muito singular mesmo, no panorama do audiovisual. Então eu queria aproveitar aí que acabou de sair essa sexta temporada e vou fazer vários vídeos aqui para comentar a série como um todo. Eu queria começar, na verdade, comentando a série e o projeto de série e como é peculiar aqui, como é comum fazer aqui no canal, a gente vai explorar, assim, fronteiras, né, de questões, assim, ligadas à ciência, ligadas à filosofia contemporânea, sobretudo, né. E Black Mirror se presta muito a isso, porque é uma série bastante filosófica e tem muitos conceitos que a gente pode depreender de lá. O primeiro ponto, né? Então, esse é o primeiro de uma série de vídeos sobre a série, né? Que eu vou falar um pouco do universo criado pelo Charlie Brooker. E também depois eu vou falar episódio a episódio, começando pela sexta temporada, que é mais recente, e depois a gente vai retroagindo e falando de outros episódios, né, aqui no canal. O primeiro ponto, eu acho que é o próprio título da série, que vale a pena a gente refletir sobre isso, que é um espelho escuro, né? O próprio Charlie Brooker, ele mencionou, né, numa entrevista, dizendo que o que ele queria com essa imagem, né, com essa imagem muito icônica, muito presente, era representar as contradições do mundo digital e do mundo tecnológico que nós vivemos. Então, ao mesmo tempo que nós temos na palma de nossa mão um espelho, né, ou seja, algo que pode nos espelhar, que pode trazer uma identidade para aquilo que nós somos, pode fornecer molduras identitárias para que a gente se auto-reconheça do ponto de vista subjetivo, é também uma tela escura, né? Ou seja, uma tela que nos capta e pode nos sequestrar e pode também nos triturar e nos destruir subjetivamente. E ele quis explorar esse tipo de paradoxo, que eu acho bastante interessante, porque diz respeito a um campo da subjetividade que eu quero explorar aqui a partir de alguns autores e pensar aí o que essa série tem de interessante, por que ela chamou tanto a atenção, né? Então, o primeiro ponto seria esse, e esse é um ponto que acho que permeia a série toda, a noção de paradoxo. O paradoxo como o próprio nome diz, né, paradoxa, né, uma opinião paralela, uma opinião contraditória, só que diferente de uma contradição, que seria um erro, uma falha lógica, o paradoxo ele tem uma própria estrutura mesmo, que é antagônica e não solucionável. Então, o paradoxo ele diz respeito a duas doxas, a duas opiniões que estão em conflito e não há uma solução possível. Ora, o paradoxo é uma figura de pensamento e uma figura de linguagem, usado muito na literatura, mas sobretudo na filosofia, porque ele traz uma dimensão muito forte para tratar de problemas que seriam problemas insolúveis, né? Então, nesse nível, desde Platão, por exemplo, né, em Platão há alguns diálogos de Platão que são considerados diálogos aporéticos. E o que é isso? Poros, em grego, é recurso, possibilidade, saída. Poros é não saída, não recurso. Então são diálogos aporéticos, ou seja, diálogos que terminam com uma não conclusão, são inconclusivos. Então, desde Platão, a gente já pode pensar já que existe essa questão dos paradoxos, né? E até mesmo, por exemplo, no Banquete de Platão, quando ele fala da Diotima de Mantineia e fala do andrógeno, né, a origem do ser humano, como os dois sexos conectados, isso é uma visão também paradoxal do ser humano. E assim, então, há muitos exemplos de paradoxo. Na matemática e na filosofia da matemática, a partir do século XIX, a questão do paradoxo ela entra assim, em cheio e ela começa a ser analisada com muita argúcia de um modo extremamente complexo. Um dos maiores matemáticos de todos os tempos, que é Georg Cantor, um matemático alemão, ele vai desenvolver o conceito de transfinitos.
né? Ou seja, haveria infinitos infinitos. E essa é uma espécie de bomba, né, que Cantor lança na matemática e na filosofia. A gente pode dizer que a filosofia não se recuperou desse problema trazido por Cantor, porque ele demonstrou matematicamente que é possível pensar não apenas num infinito linear, né, aquilo que os antigos chamavam de um infinito potencial, ou seja, um infinito que vai em direção, né, e potencialmente ele se desdobra infinitamente numa direção, por exemplo, uma linha, né, infinita, mas um infinito atual, ou seja, em cada linha haveria segmentos infinitos, né, cruzando essa linha. Então haveria quase que uma rede e uma exponencialização de infinitos infinitos. Isso diz respeito à própria estrutura da matemática, isso é muito usado hoje em dia, ainda hoje em dia na matemática, e é uma visão extremamente paradoxal, né, nesse sentido. E também a gente pode pensar que esse problema lançado por Cantor deu ensejo a muito debate, né, em termos da matemática. Um matemático chamado Hilbert, que é um matemático alemão também, que é super influente na filosofia da linguagem, na filosofia analítica, mas sobretudo na lógica, né, formal e na matemática, ele tentou chegar a algumas soluções para essa questão dos transfinitos e até minimizou um pouco essa questão do infinito na matemática. Porém, há um outro matemático genial, brilhante, né, chamado Kurt Gödel, que trabalhou com Einstein, era amigo de Einstein, eles faziam longas caminhadas pela Universidade de Princeton, e Kurt Gödel ele retomou o problema de Cantor para tentar resolvê-lo e acabou criando um outro problema, que é o chamado Teorema da Incompletude, né? Então, o Teorema da Incompletude, Cantor extraiu esse teorema a partir da teoria dos conjuntos, e, assim, muito rapidamente, é um assunto hiper complexo, a gente poderia ficar aqui muitas e muitas horas falando sobre isso, mas a base de Cantor é de que a consistência de um conjunto ou de um sistema depende, né, da existência de extrasistemas, né, e extraconjuntos, ou seja, conjuntos que lhes sejam exteriores. Então vejam, então é como se a gente estivesse o tempo todo tendo que definir a consistência do corpo humano depende de um sistema que seja externo ao corpo humano. A consistência de um sistema como uma cidade depende de algo que seja externo a esse sistema chamado cidade. Só que vejam, quando nós caímos numa dimensão cosmológica, nós precisamos imaginar então que a consistência do universo precisa de algo que seja externo ao universo. E não existe nada externo ao cosmos. E esse é como o paradoxo de Cantor vai ser extremamente oportuno para se pensar a filosofia, e na verdade ele acaba criando também uma miríade de outros problemas também, né, metafísicos até, e éticos e filosóficos, e dentre outros, e só para a gente pensar então o papel do paradoxo na filosofia. E isso também, voltando lá para trás, né, um dos paradoxos mais importantes é o paradoxo de Zenão, de Eleia, entre Aquiles e a tartaruga, né? Então Aquiles é um corredor, né, um atleta, né? Mas se a tartaruga partir antes de Aquiles e os dois estiverem apostando uma corrida, a tartaruga vai chegar primeiro do que Aquiles. Por quê? Porque se o espaço é infinitamente subdivisível, como queria Zenão, então quer dizer que o fato da tartaruga ter disparado antes na corrida, quer dizer então que o movimento da tartaruga ele vai se subdividir infinitamente a ponto de Aquiles nunca conseguir alcançá-la, ainda que ele vença a corrida, ele nunca conseguiu alcançá-la, porque ele nunca conseguiu transpor essa diferença. Então, a questão do paradoxo ela está muito ligada ao infinito, né? E aí, na verdade, isso atravessa Cantor, Hilbert, mas também acaba retomando e reaparecendo também em Kurt Gödel. E Gödel também tem aí uma topologia, uma geometria específica, que se ela for aplicada ao universo para se pensar a cosmologia, a gente tem diferenças muito grandes, né, em tipos de cosmologia bastante diferentes. Mas assim, resumindo bastante, o que eu queria trazer? A série Black Mirror, um dos principais pontos, né, e que geram a potência da série é trabalhar com os paradoxos. É uma superfície que ela é simultaneamente positiva e negativa. Ela é um vórtice que absorve
e que engole, que destrói o espectador, e no fundo ela está falando de experiências que todos nós temos no mundo contemporâneo, né, de destruição, de estrangulamento subjetivo, de falta de representação possível das coisas, e ao mesmo tempo ela é um espelho, ou seja, é algo que pode também fornecer uma chave para a compreensão do que nós somos e da nossa identidade individual e coletiva, né? Mas então nos próximos vídeos eu quero explorar mais, porque tem vários tópicos muito importantes aqui que a gente pode pensar a série, por meio dos quais a gente pode pensar a série como um todo, tá bom? Então até mais!